Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs da doutrina espírita, e também aqueles que, por interesse de conhecer, estejam acessando nesse momento a página do Centro Espírita Humildes com Jesus, a fim de aumentar os seus conhecimentos a respeito do Espiritismo. Façamos uma breve prece para iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham nesse instante, nessa transmissão, possamos aproveitar ao máximo para enriquecer os nossos conhecimentos, possamos vibrar em favor de todos aqueles que sofrem nesse momento de diversas formas em nosso planeta, muito especialmente aqueles que estão passando pelas dificuldades da pandemia que nos assola. Rogamos também por aqueles que estão partindo, vítimas da doença, e por seus familiares e amigos, que muitas vezes ficam entristecidos por partidas, às vezes, tão repentinas e bruscas. Mas que todos possamos confiar na bondade de Deus e esperar que um dia, pelo amadurecimento de nós mesmos, possamos compreender por que estamos passando por tudo isso. Que assim seja. Existe uma coisa muito interessante quando nós estamos a estudar um livro, e é um hábito muitas vezes pernicioso o de não ler a sua introdução, de avançar para os primeiros capítulos, se não folhear e ir direto para aquilo que nos pareça mais importante. Isso também acontece com o Livro dos Espíritos. Então, em nossa casa, decidimos começar o estudo da introdução de O Livro dos Espíritos, que na verdade foi denominada por Allan Kardec como introdução ao estudo da doutrina e não do livro. Há uma diferença muito grande. Estudar a doutrina é estudar o seu conteúdo, né? O livro traz, assim, a forma de iniciarmos o nosso conhecimento. Então, que possamos aproveitar ao máximo. A respeito disso, numa obra difícil de ser encontrada, porque é rara, chamada O Livro dos Espíritos e a sua tradição histórico e lendária, cujo autor é Canuto de Abreu, há um diálogo muito interessante num desses capítulos, em forma de romance, que trata do diálogo da senhora responsável pelo recebimento de O Livro dos Espíritos, dos seus manuscritos, para a impressão da primeira edição do mesmo. E ela diz que quem leu a introdução, ou quem lesse a introdução, ficaria maravilhada, a pessoa, com o conteúdo da obra. Saberia toda a obra por ler a sua introdução. Então é muito interessante esse aspecto a ser lembrado, porque muitas vezes nós deixamos de lado esse conhecimento. Mas a proposta de hoje é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: você é kardecista?
A cada pergunta que eu fizer, você que está me ouvindo, faça uma reflexão. Você é kardecista? Eu não vou poder ler os comentários de imediato, porque como o meu celular está em horizontal, não aparecem, né, de imediato aqui as colocações que vocês fazem. E eu tento não mexer para evitar de eu desligar aquilo que esteja passando involuntariamente. Mas eu já agradeço ao Nelson Garrido, a Sônia Bonfim, que eu li aqui, né? E tem umas bolinhas com pessoas miudinhas aqui, que eu acho que são conhecidas também. Depois eu vou procurar ver quem é cada uma delas, para agradecer. Você é kardecista? Existe uma doutrina kardecista? Se não há, por que tantos espíritas se declaram kardecistas? Bem, vamos lá. Eu tive a curiosidade certa vez, quando estive numa empresa em Bom Sucesso. Eu já era espírita, mas eu nunca tinha visto aquele tipo de trabalho. Era uma empresa importadora, trabalhava com perfumes e tinha diversos vidros, né, vasilhames, os mais exóticos, os mais variados. E eu encontrei no armário uma ficha muito interessante, porque essa ficha tinha o tamanho do frasco, tipo do frasco, e depois do lado uma classificação numérica. E aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha visto em outro lugar aquele tipo de classificação, a não ser no Livro dos Espíritos. Aí fiquei curioso e fui procurar saber quem é que trabalhava com aquele material, com aquele tipo de código. E eu descobri que aquele código é conhecido como Kardex, com X no final. E que a pessoa que trabalha com aquele tipo de código, com aquele tipo de classificação, é um kardecista, como se o X tivesse o som de Q, CH. Mas na nossa língua, isso vira logo CIS, né? Kardecista. Então eu descobri que havia, sim, kardecistas, pessoas que trabalham com Kardex. É um antigo método de classificação baseado em fichas numeradas que permite controle do estoque. Vocês lembram que Kardec recebeu cerca de 50 cadernos com perguntas e respostas de um grupo de espíritas, ainda não espíritas, né? De estudiosos do espiritualismo e que confiavam no professor Rivail para organizar aquele tipo de trabalho. Eles acreditavam que só o professor Rivail, membro da Sociedade Parisiense de Ciência, tinha a capacidade de organizar. Esses entusiastas desse novo espiritualismo estava sendo estudado na França, passaram para eles cadernos, e a forma encontrada pelo professor Rivail de colocar em ordem foi numerar as questões
e subnumerá-las. Tanto que há questões do Livro dos Espíritos que tem 200 e tal A, B, C, lembra? Vocês já devem ter visto isso em algumas questões, né? Então, esse é um método de classificação também usado por Allan Kardec, no caso do professor Rivail, e que se tornou praticamente sinônimo de um trabalho. Lembrem-se também que Kardec, em um determinado momento, em o livro dos Médiuns, vai falar num capítulo do método, ou seja, a forma de se estudar alguma coisa, de se pesquisar, de se aprofundar nesse conhecimento. São coisas que parecem soltas, mas que estão todas dentro do contexto da codificação espírita, ou seja, dos 5 livros que formem o Pentateuco. Bem, mas o que é o espírita? Eu ainda não respondi se nós somos kardecistas. Mas o que é o espírita? O espírita, em primeiro lugar, é um espiritualista. É aquele que acredita que existe em si algo além da matéria. Se essa coisa se chama espírito, alma ou qualquer outra palavra que se denomine, não importa. Ele acredita que existe, além do seu ser material, algo que sobrevive à morte do corpo físico. Esse é o espiritualista. Então o espírita, ele é espiritualista. O católico também é. O protestante também é. O umbandista também é. Só não é espiritualista o materialista. Porque esse acredita que quando a gente morre, tudo acaba. Então, no primeiro momento, nós já nascemos espiritualistas, mesmo que não sejamos ainda espíritas, ou não tenhamos escolhido ser espíritas. Sabendo disso, o que acontece? Quando o professor Rivail começa a formular toda a doutrina, ele se preocupa com os novos termos que devem ser criados para dar entendimento completo da doutrina que vai estar sendo apresentada. Até porque ele denomina o Espiritismo como a ciência nova que trata do mundo dos espíritos e da relação deste mundo com o mundo corporal. Então, se há essa relação, nós vamos ter que colocar termos para definir em diversas circunstâncias o que está acontecendo ou aquilo que nós estamos encontrando. Vamos exemplificar. Se eu chego para vocês e falo cachaça, todo mundo sabe mais ou menos o que é. Mas se eu usar uma palavra de uma língua africana e dizer marafo, só quem conheça, né, no sincretismo, na tradução, que marafo é cachaça, vai entender que eu estou falando de uma bebida alcoólica, produzida a partir da fermentação da cana de açúcar. Senão a pessoa vai ficar perdida. Mas na África, como em outros países, e como em diversas culturas, nem sempre uma palavra tem o mesmo sentido para a mesma coisa. Muitas das vezes, uma palavra tem diversos sentidos.
aqui no Brasil, por exemplo, se eu falar assim, quebrei a asa do avião, da xícara, do pássaro, perdi a manga de eixo do automóvel, da camisa, uma fruta. Quando Kardec, um professor, um linguista, percebe isso, ele diz que para termos coisas novas, precisamos de palavras novas. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitarmos a confusão inerente ao sentido múltiplos dos mesmos termos. Então ele começa a trabalhar aqueles termos que precisam ser plenamente conhecidos no sentido que a doutrina espírita nascente precisa ter, para que na hora que você esteja falando, seja entendido por todos ao se citar. Eu costumo lembrar uma coisa curiosa, que é as palavras diferentes nos países diferentes. Quando a doutrina espírita chegou em Portugal, houve uma certa confusão quando dizia assim, o espírito encarnado. Para nós, os espíritas brasileiros, o espírito encarnado é a alma do homem. É um ser extracorpóreo, inteligente, que dá à matéria vida inteligente, somos nós. Mas, em Portugal, encarnado quer dizer vermelho. E aí as pessoas perguntavam assim, que história é essa de espírito vermelho esse? E lá eles tiveram que encontrar uma palavra com a descrição para encarnado, ou seja, estando preso a um corpo físico. E aí é só o sentido da palavra. Imagina agora para nós aqui. A gente diz assim, você vive de encarnação. Realmente, nós nascemos de novo num corpo físico e vivemos de encarnação. Mas se você for no Nordeste brasileiro, encarnação é bullying. É fazer debochar do outro. É fazer a troça, né? É rir do outro. Então Kardec começa a trabalhar os termos. E ele percebe que espiritualista é um radical de palavra que já tem um conceito. Espiritualismo é a crença em algo que sobrevive à matéria física quando morre. Mas não necessariamente que eu acredite nisso e que essa relação tenha consequências morais. Como acontece com a ideia de ser espírita. O espírita é aquele que acredita no mundo espiritual e no relacionamento desse com o mundo material, mais as consequências morais advindas dessa relação. É bem diferente. Então o que acontece? Num determinado momento, aqueles mesmos homens que levaram por Allan Kardec, o professor Rivail, melhor dizendo, os livros, ele se reúne com eles e diz assim, precisamos ter um termo para denominar os adeptos dessa nova doutrina. E os nomes mais aceitos
foram espírita e espiritista. E no consenso de todos, espírita seria mais adequado. E assim nós passamos a ser denominados espíritas. Espírita é aquele que crê na existência do mundo espiritual, nas suas relações com o mundo material e nas consequências morais advindas dessa relação. O católico não é espírita, muito embora acredite na alma. Por quê? Porque não aceita as consequências morais desse relacionamento como crente. Se num ponto parece aceitar, no outro ponto da doutrina discorda completamente. Basta ver a questão de reencarnação e mediunidade. Bem, então nós observamos que dessa raiz comum cria um certo embaraço. Aí as pessoas costumam dizer assim, mas a gente coloca que é kardecista para que as pessoas não confundam a gente com um bandista. Eu já ouvi falar que as pessoas começaram a dar nome às instituições assim, Sociedade Espírita fulano de tal, Grupo Espírita fulano de tal, agremiação, né? Porque botar a palavra centro espírita criava confusão com os terreiros de Umbanda. Essas pessoas esqueceram de ler o livro do Evangelho. Na sua introdução, quando Kardec, falando a respeito das comunicações que ele recebia, e das quais ele selecionou algumas para colocar dentro do Evangelho, ele fala que recebeu mensagens de mais de 200 centros espíritas sérios, já naquela época em que ele estava ainda trabalhando na codificação. Então não pode ser a palavra centro, deve ser outra confusão. E aqui no Brasil, historicamente, nós vamos descobrir que a palavra centro espírita sempre foi utilizada para as casas espíritas. Somente na época do Estado Novo, devido à perseguição impressa, né? Imposta, pelo governo da época, e por os espíritas terem um bom relacionamento com o governo e conseguirem um salvo-conduto para não serem barrados nas suas ações, bastaria que o centro estivesse denominado centro espírita no seu frontispício. Então as casas umbandistas, né, as choças, os ilês, ou o nome que se dava na época, passaram a trocar a plaquinha e botar centro espírita, que aí sabia que a polícia não ia entrar e atrapalhar o culto. Muito interessante isso, né? É um pouquinho de cultura que vai se absorvendo. Mas por que que nós falamos kardecista? Porque foi Kardec quem escreveu os livros? Não. Né? Kardec é o codificador. Lembra do Kardex? Da numeração? Ele é o organizador do livro. É evidente que ele não fica só nisso. Ele tem um trabalho estupendo ali de explicar, aditar notas, fazer alguns aconselhamentos e, inclusive, chamar a atenção da gente para coisas que somente no futuro
poderiam ser comprovadas, que não devem ser aceitas de imediato, né? Então, quando a gente observa que há essa preocupação, as pessoas botam, eu sou kardecista, né? E coloca, por exemplo, assim, eu sou do centro espírita das obras de Kardec, Chico Xavier, para diferenciar da Umbanda. De Ramatiz, que é a parte orientalista, né? Muito embora a gente saiba que Ramatiz, ele é esotérico, ele não é espírita. Tem muitas obras, mas as obras dele são mediúnicas, mas não são espíritas. Basta estudar que você vai ver. Não estou dizendo que não são boas, só estou dizendo que não são espíritas. Agora, é claro que há casas com o nome dele. Mas olha, nome na frente do centro, as pessoas botam Jesus, Maria e José na maioria. E tudo isso é católico, não é espírita, né? Vai do gosto de quem funda a instituição. Tem centros espíritas de Caibachutel, que era espírita, em homenagem a Eurípides Bazarnulfo, né? E aqui no nosso município temos centro espírita dedicado, denominado Leopoldo Machado, que foi um grande trabalhador da nossa área. O nome a gente coloca. Aí no Rio de Janeiro tem Tibiriçá, né, e outros nomes assim que são indígenas. O que resta é saber o que se ensina lá dentro. Então vamos lá. Mas nós somos kardecistas ou não? O interessante é que Kardec, num discurso feito no ano de 1862, ele diz que o único desejo dele, né, ou a única definição que ele queria para ele, era irmão e doutrina. Ele não era o fundador do espiritismo, ele não era o criador do espiritismo. Se algum título eu posso ter, é irmão em fé. Era o que ele queria, né? Mas nós é que temos colocado na casa espírita, na doutrina espírita, essas definições para facilitar o entendimento. E algumas pessoas com receio de ser mal entendidas. Eu estava vendo aqui o comentário aqui da Sandra. Quando eu vou à casa espírita, eu digo casa espírita. E tem que ser dizer, vou na casa espírita. Frequento centro espírita. Uma vez um amigo perguntou assim, qual o nome da instituição que você vai? Centro Espírita Humildes com Jesus. Ué, existe isso? Humildes com Jesus no centro? Falei, existe. Jesus não é propriedade de ninguém, não é? A doutrina dos espíritos, né? Se eu sou adepto do espiritismo, eu sou espírita. Mas quando a gente coloca isso, não é porque ninguém se amofinar e ficar triste e se perder por questão da palavra. Se você acha confortável dizer que você é kardecista, seja um bom espírita e faça o bem. Porque ninguém vai te cobrar no plano espiritual, nem vai botar você no inferno porque você dizia que era kardecista. A questão é só saber que não existe essa doutrina. O kardecismo não existe. Existe o espiritismo. Quando da missão de Allan Kardec no início, que ele pergunta se ele seria capaz de levar até o fim a sua missão, porque ele temia pela própria saúde, pelas dificuldades que ele encontrava, ele estava encarnado, os espíritos disseram para ele, fica tranquilo, se você não completar, outro tomará no seu lugar. Então ele não é o dono da doutrina. Depois ele vai dizer, em determinado momento,
que quem acredita que uma doutrina como essa se assenta no ombro de um só homem, está errado. Não é a criação de um homem. Então nós vamos observar que esse é um aspecto muito importante. Aí diz assim, é importante? É, porque define as coisas de maneira correta. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas se tiverem, vocês façam uma leitura. Porque toda vez que a gente fala para a pessoa fazer uma leitura, há pessoas que elas acham que a gente está sendo contra a doutrina dos outros. Tem um livro do Pedro Franco Barbosa, da década de 40, 50, chamado fala sobre espiritismo, agora me fugiu o nome aqui. Espiritismo Básico, em que ele faz uma comparação entre a Umbanda e o espiritismo. E lá ele mostra, por exemplo, no vocabulário, que o vocabulário espírita é único para a doutrina. Porque quando você estuda as religiões africanas, as denominações são das regiões onde ela é praticada. Então existem muitos termos para definir a mesma coisa. Então você vai num ritual e o sujeito lá risca para você o chão com um giz. Na outro terreiro é com a pemba, que é o mesmo giz. E isso cria duplicidade de entendimento. Aí a pessoa diz assim, é por isso então que muita gente não entende o espiritismo. As pessoas que não entendem o espiritismo é porque não estudam, porque não há dificuldade de compreensão. Então é muito bom, Sebastião, isso mesmo. O livro é muito bom mesmo, do Pedro Franco Barbosa. É um livro clássico, pouco conhecido das pessoas modernamente, mas muito bom, porque traz esclarecimento. Não foi escrito para criticar a religião de ninguém, nem para dizer que espírita é melhor do que umbandista, como tem alguns irmãozinhos cabeça de vento que costumam repetir isso aí toda hora. Cada um no seu quadradinho, igual a gente agora na nossa casa, mas sabendo o que faz. Então, nós somos kardecistas. Se você achar que a licença poética cabe, sim. Mas, por exemplo, os 5 livros de Allan Kardec, ou da codificação, não era para a gente chamar de codificação kardeciana. Era para a gente chamar de codificação espírita. Que são livros do espiritismo. Mas se fica mais confortável, não tem problema nenhum. O mais importante é você saber que o conteúdo deles traz a doutrina espírita desenvolvida, ampliada, trabalhada para ficar mais acessível a cada um de nós pelo codificador. Esse é o grande mérito de Allan Kardec. Enquanto as pessoas se perdiam em discussões infrutíferas, ele fez um aprofundamento do estudo, desenvolveu e deixou ali para a gente mastigadinho, para facilitar. Por quê? Porque a coisa mais importante para a doutrina espírita é que os seus adeptos sejam esclarecidos. Que a gente não fale, que nós não falemos bobagens, que nós não tenhamos preconceitos, que nós não fiquemos presos a superstições. Isso que é importante. É importante ser esclarecido. Uma pessoa bem esclarecida, ela fala pouco, ensina muito. Se ela tiver uma mediunidade, ela trabalha melhor com os espíritos. É um instrumento mais maleável, mais tranquilo, de fácil manuseio.
Então, é importante saber disso. Bem, como eu falei, a nossa preocupação, acima de tudo, é estudar a doutrina espírita e de aprofundar os nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita, dentro do Livro dos Espíritos e principalmente na sua introdução. E na introdução nós encontramos nesse capítulo 1, no último parágrafo, são 2 parágrafos a introdução, e no parágrafo 2º, Allan Kardec assim escreve: como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, da qual apresenta uma das suas fases. Tal a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. E vê como é importante. Depois, quem pode confirmar, lendo o item de número 1 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, há algo que corrobora, que confirma o que está aqui nesse item. A doutrina espírita, ela é entregue para a humanidade. Quando as pessoas dizem assim, mas vem cá, no futuro só haverão espíritas no mundo, a gente deveria avançar um pouquinho mais no nosso pensamento. No futuro, só existirão no nosso planeta homens de bem. Não vamos precisar de rótulos. Essa questão de que eu era um bandista, de que eu era crente, evangélico, protestante, de que eu era católico ou espírita, ela vai se diluir diante daquele homem que aplica a lei de justiça, amor e caridade para com todos indistintamente. Aquele que não precisa mais de um livro sequer para lembrar os seus conhecimentos, porque tem gravada na consciência a lei divina. Aquele que sabe que a melhor demonstração de dever para com Deus é amá-lo, amar ao próximo e deixar o amor por si mesmo para o último plano. Porque desde o momento que eu amar a Deus amando o meu irmão, eu me sentirei feliz. Eu serei feliz, fazendo a felicidade dos outros. Então, tanto aqui no Livro dos Espíritos como no Evangelho, na introdução, vem essa colocação de Allan Kardec, que os livros foram escritos para todo mundo. Para todo mundo. É necessário que a maioria das pessoas conheça o Livro dos Espíritos para que o estado de coisas que está agora, atual, triste, doentio, se encerre e a gente tenha um estado de felicidade, começando no meu coração em favor do semelhante. Então é muito bom a gente saber. Agora, ninguém vai se tornar espírita sem antes ser espiritualista. Isso também está na introdução de O Livro dos Médiuns. Kardec é fantástico. Então, meus irmãos, muito temos que aprender, mas nós temos tempo, e o que desejamos, acima de tudo, é que esses momentos de reflexão, peço desculpas se não pude responder a alguma pergunta, ou falar alguma coisa
que alguém colocou aqui, até com medo de desligar aqui a nossa live, mas nós vamos aos poucos nos aprofundar nesse estudo e queremos dizer que todos nós devemos trabalhar com responsabilidade, com carinho, e principalmente nas nossas casas espíritas, nos prepararmos para o trabalho de retorno às atividades, lembrando que as pessoas vão voltar, algumas com muita expectativa de algo fazer para se sentirem felizes, mas muitas ainda com medo, com aspectos psicológicos abalados, e que nós deveremos tratá-las com muito carinho, com muita compreensão, mesmo que a gente também sinta que estamos com dificuldades, Ninguém aqui é perfeito para dizer que não está se sentindo abalado nesse período todo que passou, mas vamos procurar fazer pelo nosso semelhante alguma coisa e nos fortificar. E vamos orar, Orar é de graça. Que Jesus nos abençoe e que vocês que me acompanharam aí nessa live possam dar continuidade. A nossa casa espírita, o Centro Espírita Humilde com Jesus, vai permanecer fazendo as lives de quarta-feira, por decisão da diretoria, até o final do ano. Nós não vamos retornar, pelo menos por enquanto, não é a ideia, a atividade na quarta-feira à noite. Mas às quintas-feiras, às 16 horas, a reunião de estudo do Evangelho vai voltar. Aqueles que se sentirem em condições de participar, que queiram dar um abraço de cotovelo, podem comparecer. Vamos estudar o Evangelho, vamos orar, vamos virtualmente fazer o nosso passe e aguardar, as melhoras que estão vindo por aí, os avanços da ciência, a vacina, tudo de bom que desejamos para todos os demais. E às quartas-feiras vamos estar aqui nos revezando no estudo da introdução de o Livro dos Espíritos. E eu já deixo uma perguntinha para vocês, para o estudo da semana que vem. Eu sou um espírito encarnado? Ou eu tenho um espírito? Pensem bem. Um abraço.